Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Altíssimo Deus, venha conduzir os nossos pensamentos, o nosso coração, as nossas palavras, para que elas venham trazer um resultado que Deus promete na sua palavra. Deus usa a sua palavra, sua santa palavra, para determinar a bênção e também determinar a maldição. É a palavra de Deus quem diz. Com a obediência à palavra de Deus, nós somos abençoados naturalmente, sem merecer. Mas, com a desobediência à palavra de Deus, nós seremos amaldiçoados. Não tem pé me dói, não tem nada que possa impedir isso. Então, pela palavra, Deus abençoa. Mas não só a palavra dele para conosco, a palavra nossa para com ele. Então, Jesus disse assim: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aí, antes ele diz: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Quer dizer, as nossas palavras são o resultado que está dentro de cada um de nós, dentro do nosso coração. É o que ele fala aqui: o homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, mas o homem mau, do mau tesouro do coração, tira coisas más, naturalmente. Agora, por que eu queria que você entendesse isso a respeito da palavra? A palavra não morre. Você sabia disso? Qualquer palavra que você, eu ou nós falamos, ela vai viver a eternidade. No dia do juízo, seremos condenados ou justificados de acordo com a palavra que nós professarmos. Claro, Jesus é a palavra, é o verbo que se fez carne, e ele intercede por aqueles que creem nele, ou seja, creem na sua palavra. Agora, quem não crê já está condenado. Não vai ser não, já está condenado quem não crê. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos pensando, nós temos falado sobre a palavra do Salmo 102, quando o salmista diz que desde os céus, desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Está aqui escrito que Deus ouve o clamor daqueles que estão a clamar, estão clamando. Ele ouve o clamor de todos. Claro, se dentre os todos, no universo de todas as pessoas do mundo, houver aqueles que estão clamando a ele, falando com ele,
ele ouve. Aqueles que não estão falando com ele, ele não vai ouvir. E é importante você saber do poder que tem a sua palavra, sua voz. É importante. Você sabe, nós sabemos, que com uma palavra se constrói um casamento. Com uma palavra se constrói, se faz coisas, se edifica uma casa, um edifício. Mas também com uma palavra se pode destruir a casa, destruir o edifício ou destruir uma vida. Por exemplo, agora nas guerras. As guerras acontecem por quê? Porque há quem determina, vai, mata, e há aqueles que obedecem e vão e matam. Só a palavra é suficiente para fazer que este mundo tenha vivido. A palavra. Então, com a palavra, a gente tem o poder de construir. Com a palavra também, a gente tem o poder para destruir. Eu creio, eu tenho certeza que há pessoas que nesse momento dizem assim, ô bispo, realmente, meu casamento foi destruído por uma palavra. Uma palavra. Hoje você está sofrendo porque você ouviu uma palavra ou falou uma palavra que destruiu o seu casamento. Enfim, isso aí é notório. É notório. Por isso que Deus condena quando se reclama, quando se lamenta, quando se pragueja, porque é a palavra que a pessoa está emitindo que sai do coração dela. E essa palavra não morre. É como a alma não morre. A palavra tampouco morre. Ela fica registrada nos céus. Agora, é interessante que no Salmo 102, nos versículos 19 e 20, nós lemos esse texto, que Deus olhou desde o alto do seu santuário e contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. Mas no Salmo 79, nós temos também esse mesmo texto, quando o salmista Asaf disse assim: venha perante a tua face, falando com Deus, venha perante a tua face o gemido dos presos. Segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte. Quer dizer, o profeta Asaf, falou, ele pronunciou essas palavras, esta oração. Você pode conferir isso no Salmo 79. Você vai ver ele falando sobre esse assunto, versículos 10 e 11. Eu vou deixar registrado aí. Mas quando Deus manda que nós profetizemos, ele disse isso para os discípulos, profetiza, quer dizer, determina, fala, e as pessoas vão ser curadas. Curai os enfermos, como? Com as mãos não, só com a palavra. Libertai os cativos, com o quê? Com a palavra. Mas a palavra de quem? A palavra que está apoiada na autoridade do nome do Senhor Jesus. A palavra que está com autoridade, tem autoridade, que está apoiada na palavra, na própria palavra de Deus. Os discípulos apoiaram a sua palavra para curar os enfermos, libertar os cativos na época de Jesus, apoiados na palavra de Jesus. Então, palavra apoiada na palavra de Deus. E assim,
nós estaremos fazendo hoje, apoiando a nossa palavra, a profecia, melhor falando, com licença, apoiando a profecia na palavra de Deus. Não é uma profecia de adivinhação da vida das pessoas, não se trata disso. A profecia é falar aquilo que está escrito, é determinar aquilo que está escrito, é obedecer aquilo que está escrito. Por isso Jesus também venceu o diabo 3 vezes usando a palavra de Deus. Apoiou a sua fé na palavra de Deus, na promessa de Deus. É a autoridade de Deus. E o diabo não pôde resisti-lo. Ele perdeu. Por quê? Porque Jesus apoiou-se na palavra de Deus. Jesus não usou a própria palavra de homem, de filho do homem, não. Ele recorreu à palavra do seu Pai. E a palavra do seu Pai na sua boca se cumpriu, ele venceu. A mesma coisa é o que nós iremos fazer hoje em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Estaremos apoiando a palavra, a nossa oração, a ministração da palavra, a profecia sobre o que está escrito na palavra de Deus. Quer dizer, palavra apoiada na palavra. Veja o poder que tem a palavra. O poder que tem a palavra. Porque, amiga, com a palavra nós temos o poder para construir. Com a palavra nós também temos o poder para destruir. Nós, seres humanos. Mas os servos de Deus, os mensageiros de Deus, os discípulos do Senhor Jesus, os que seguem a palavra de Deus, professam, profetizam, determinam de acordo com a palavra de Deus. Então, é palavra sobre a palavra e é a palavra de Deus. É a palavra nossa ministrada sobre a palavra de Deus para os que estão gemendo. Você que tem estado abatida, triste, vontade de se matar, você que tem perdido anos e anos da sua vida, tentando a sorte aqui, ali e acolá, você que tem tentado de todas as formas possíveis sair do beco sem saída, você está numa prisão espiritual, não é física não, talvez esteja física, mas também você pode sair, porque Deus é grande, Deus, ele ouve o clamor dos presos, os gemidos dos presos, dos aprisionados, sejam os aprisionados atrás das grades mesmo, de ferro, sejam os aprisionados pelos espíritos do inferno, que fazem as pessoas terem insônia, medo, nervosismo, depressão, constante dor de cabeça, vontade de morrer, pessoa que não ama, que não consegue amar ninguém, enfim, o inferno, qualquer que seja a prisão que tem cercado, que tem neutralizado você, amiga e amigo, hoje, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, todos os pastores, obreiras, obreiros, todos, inclusive esposas de pastores, todos os bispos, todos nós, em todo o mundo, estaremos profetizando sobre a palavra de Deus, a palavra profética que traz vida. Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Então, quando a pessoa crê na palavra de Deus, ela obrigatoriamente tem que receber espírito e vida. Quando ela crê de fato e de verdade. Então, você hoje que está sofrendo
gemendo, aprisionado por qualquer circunstância, seja por vícios, por exemplo, qualquer que seja o seu problema, Deus ouve a voz, a palavra daqueles que creem na sua palavra. Se você crê na palavra de Deus, você vai ouvir a palavra de Deus, a palavra do profeta, a palavra do servo, a palavra do ministro de Deus. Você vai ser livre, liberta desses seus gemidos. Você vai ser liberto daquela decretação, daquela sentença de morte que você recebeu, em nome do Senhor Jesus. Veja que a palavra de Deus é poderosa para efetuar aquilo que Deus determinou, e é isso que nós vamos fazer. A Bíblia fala, o apóstolo Paulo, ele diz que é Deus quem opera em nós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade, a boa vontade de Deus. Então, essa campanha é para os aflitos, para os feridos, para os cansados, para os sobrecarregados, os doentes, os desajustados. Essa campanha é para todos os que têm ouvidos e querem ouvir, que querem ouvir a sentença de vida, que querem parar os seus gemidos. Essa palavra é para todos que querem deixar de sofrer, de gemer, de padecer, porque é a palavra de Deus que ele instruiu e inspirou os seus servos para profetizar para todo mundo. E quem tem ouvidos para ouvir, que ouça e venha em qualquer igreja universal do reino de Deus. E você não tem que pagar nada, absolutamente nada, nem mesmo estacionamento que é gratuito da igreja. Não, você não tem que pagar nada. Venha como você estiver e você será bem-vinda. Traga os seus problemas, traga suas dores, traga tudo que você tem carregado de ruim na sua vida, para você se libertar, porque a profecia vem da boca de Deus. E ele mesmo disse: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Essa é a nossa fé em todas as igrejas universal do reino de Deus no dia de hoje. Hoje nós vamos cobrar de Deus o cumprimento daquilo que ele promete na sua palavra. Jesus disse para os seus discípulos, seus seguidores: ide por todo o mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expeli demônios, purificai leprosos, ressuscitai até mortos, e de graça recebestes, de graça dai. E quem crer em mim e for batizado, será salvo. Então, nós estaremos trabalhando nesse espírito hoje. Você é o nosso convidado. Caso você esteja alegre, feliz, você já foi liberto da sua prisão, você estava determinado, já estava decretada a sua morte, mas você ressuscitou pela fé na palavra de Deus, então você está bem. Então você vai fazer o seguinte: você vai trazer uma pessoa aflita, ferida, doente, enferma, desenganada, uma pessoa que foi sentenciada à morte. Traga essa pessoa, porque hoje Deus vai fazer algo extraordinário, conforme Ele tem preparado, Ele tem prometido. Não porque Deus vai fazer só hoje, Ele faz qualquer hora do dia, do tempo, qualquer momento, mas Ele faz quando nós concordamos com Ele. Nós estamos nessa concordância. Nós vamos cobrar dEle, com a palavra, com a fé, aquilo que Ele prometeu, e Ele vai realizar. Se você crer, venha e Deus abençoe você. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.